Os professores diante do saber. No centro do mapa, temos como tema principal o saber docente e a relação dos professores com o conhecimento. A ideia principal desse capítulo é mostrar que o professor não é só alguém que transmite conteúdo, mas também constrói saberes na prática. O autor fala sobre o que é o professor. Na visão mais tradicional, o professor é alguém que sabe algo e transmite esse conhecimento. Só que isso levanta algumas dúvidas. Tipo, que saber é esse? E será que o professor só transmite ou também produz conhecimento? Problematização do saber docente. Aqui o autor mostra que a relação entre professor e saber é complexa. Ele levanta questões como: os professores produzem saberes? Quem define o que é ensinado? E o saber vem apenas da universidade? Isso mostra que o saber docente precisa ser investigado. Aqui a gente tem os tipos de saberes. O professor não usa só um tipo de conhecimento, ele trabalha com vários ao mesmo tempo, como os saberes acadêmicos, os saberes escolares, os da experiência e também os saberes sociais. Ou seja, o professor utiliza diferentes tipos de conhecimento ao mesmo tempo em sua prática. Nessa parte, fica bem claro que o professor não é só um transmissor. Ele tem um papel ativo, porque ele seleciona, adapta e até produz conhecimento no dia a dia da sala de aula. Assim, ele atua como mediador do processo de ensino. Saber experiencial. Esse é um dos pontos mais importantes do capítulo. O saber experiencial é construído no dia a dia, por meio da prática, da interação com os alunos e das vivências. Ele é a base do saber ensinar. Aqui também aparece a questão da desvalorização do saber docente, porque muitas vezes o conhecimento do professor não é tão reconhecido quanto o conhecimento científico ou universitário. Outro ponto é que esse tema ainda é um campo de estudo recente, ou seja, ainda tem poucas pesquisas e o conceito ainda está sendo construído. E por fim, o objetivo do capítulo é justamente entender melhor esses saberes, de onde eles vêm, qual a função deles e qual a importância na prática do professor. Então, no geral, o capítulo mostra que o saber docente é algo complexo, diverso e que se constrói principalmente na prática. Saberes e identidade docente. Primeiro, núcleo central. O saber docente tem uma definição, um saber plural, heterogêneo e temporal. Tem a natureza, não é apenas intelectual, é saber fazer e um saber ser. Segundo, tem a tipologia dos saberes. Saberes da formação profissional, as ciências da educação e pedagogia, teoria acadêmica. Saberes disciplinares. O conteúdo específico, matemática, história, entre outros, que o professor transmite. Saberes curriculares, programas, manuais e objetivos da instituição. Saberes experienciais, o núcleo vital, baseado no trabalho cotidiano, validado pela prática e pelo sucesso com os alunos, produzido pelos seus próprios professores. Terceiro, eixo temporal, a carreira do tempo. Pré-profissional, a bagagem como ex-aluno, crença e valores. Socialização profissional, o impacto do início da carreira e o choque de realidade. Rotinização, desenvolvimento de esquema de ação para gerir a complexidade da sala. Estabilização, domínio
progressivo e construção da autonomia crítica. Quarto, o trabalho como transformação. Dupla transformação, o professor transforma um aluno, mas o trabalho transforma um professor, que se chama identidade. Drama do uso de si. A negociação constante entre a personalidade individual e a exigência do papel institucional. Mediação dos pares. A importância da troca de experiência e macetes como colegas e experientes. Quinto, demissão, crítica e autonomia. Filtro da prática. O professor não aceita teorias passivamente, ele filtra, adapta ou descarta. O professor como sujeito, ele deixa de ser apenas objeto de formação para se tornar um professor, observador e juiz de sua própria prática. Bom, então vamos comentar sobre o trabalho docente da pedagogia, que é outro ramo dos saberes docentes e a formação profissional. Bom, o professor, ele tem o trabalho do professor tem uma questão ética gigante, porque por exemplo, quando você está dentro da sala de aula, tudo pode acontecer, por mais que temos toda a base teórica, tudo pode acontecer dentro da sala de aula, e por isso existem os desafios éticos de tratar grupos de forma justa, enquanto se atenta às necessidades individuais de cada aluno, por exemplo. Também a questão de que, bom, a questão ética de passar conteúdo que, sim, o aluno ainda não saiba. Ou seja, a responsabilidade ética de dar ao aluno o domínio de saberes que ele ainda não possui. Também o julgamento profissional e deontologia. Ou seja, a base da deontologia docente, onde o professor é julgado pela qualidade de suas decisões em situações de incerteza. Ou seja, o julgamento do professor quando ele tem dúvida de alguma coisa, sendo que ninguém sabe de tudo. Bom, o professor como trabalhador tem o trabalho investido e vivido, que o professor então ele empenha o que ele é como pessoa, sua moral, sua ética, e também o investimento afetivo e o pensamento que não se separa do trabalhador. Ele também tem a autonomia e a sua subjetividade. O professor constrói seu próprio espaço pedagógico, desenvolvendo estilos de ensino pessoais que refletem sua visão de mundo. Voltando, então, para essa questão da subjetividade e do professor passar seus valores, sua moral. Isso reflete em seu trabalho. Outro campo também é o processo do trabalho docente. Aqui o ensino é comparado ao trabalho industrial para destacar algumas particularidades, como os objetivos do trabalho, ou seja, que exigem adaptações constantes de uma sala para outra, exigem adaptações que, sabe que para uma turma não funciona, para outra funciona um pouquinho melhor, então exigem essas adaptações constantes, que é a longo prazo e remotos, ou seja, um trabalho, ou seja, são ambíguos, heterogêneos e de longo prazo. Diferente de uma fábrica, os efeitos do ensino são remotos e exigem adaptação constante às circunstâncias da sala, que era o que eu estava comentando. Também o objeto do trabalho é o aluno. Então, suas dimensões. O aluno ele é um ser humano ativo, social e capaz de oferecer resistência. Ele possui uma dimensão afetiva que exige do professor a capacidade de perceber emoções e bloqueios. Então, entender que o aluno, por algum motivo, está triste, ou perceber a diferença do aluno de uma aula para outra, ou de vários conjuntos de aula, perceber que houve alguma mudança, o que está acontecendo, tentar entender, e isso volta também na questão que a gente vai comentar daqui a pouco, na questão da praxis. Então, a tecnologia da interação. Essa questão da coerção significa que envolve comportamentos punitivos simbólicos, como ironia ou sarcasmo, e procedimentos institucionais para manter a ordem. A questão da autoridade, que pode ser tradicional, carismática ou legal racional, que o professor usa a sua própria personalidade como instrumento para obter o respeito dos alunos, algo que varia de cada professor. E a ideia da persuasão, que é a arte de convencer.
que é através da linguagem. Que ensinar é agir falando, usando a palavra para modificar o outro e compartilhar significados. Então, perceber que usar a questão de história, alunos tem que gostam de, por exemplo, fofocar, alguma coisa assim, então usar isso, instigar com alguma forma de história que pode achar interessante. Que vem então a arte de convencer, de trazer um interesse para a aula. E para fechar, então, o que a gente estava falando até agora de pedagogia? O que a gente está considerando pedagogia no nosso contexto, nesse nosso escopo? Que a pedagogia no ambiente escolar, podemos relacionar ela a uma tecnologia, porém, uma tecnologia diferente da material, pois ela foca em como os seres humanos agem uns sobre os outros. Outra questão importante é a dimensão instrumental, ou seja, é a prática concreta e situada que coordena meios para produzir resultados educativos. Que vem muito com o que a gente estava comentando sobre, então, da fala, aquela ideia da arte de conversar através da linguagem. E agora que é o mais importante de todos, que é a praxis, a questão da prática, né? Que daí vem a praxis, que a pedagogia é mais a questão da ação, reflexão, ação. A ideia de que você prepara a aula, você aplica a aula, agora você reflete sobre ela, o que pode melhorar, a metodologia, como é que foi a turma, para, na próxima vez, então, modificar essa questão constante, então, de estar sempre modificando essa reflexão constante. Essa ideia do que é diferente de ser uma técnica mecânica. Ou seja, exige que o professor seja sujeito e autor de sua própria prática. Ou seja, podemos ver que a pedagogia é uma tecnologia imaterial, onde ela resulta em uma prática onde o professor deve estar constantemente negociando, improvisando e adaptando-se ao seu objeto, no caso, que é um ser humano, complexo, livre e humano, complexo. Capítulo 4. Elementos para uma teoria da prática educativa. No capítulo 4, a gente tem como um centro o professor. E no capítulo 4, eles nos trazem as 3 formas de ver a educação. O ensino como arte, o ensino como técnica e o ensino como interação. O ensino como arte, o professor é um artesão, focado no talento, intuição e bom senso com cada aluno. O foco é particular, onde a educação não é acessível para todos. Já no ensino como a técnica, o foco é a eficiência, utilizando a ciência, psicologia e métodos como ferramenta, mas a decisão final permanece sendo com o professor. E a gente tem também o ensino como interação. O foco é no social e humano, educar e comunicação, negociar e conviver com os alunos. Além das 3 formas de ver a educação, o capítulo também nos traz os 4 motores da ação, que é baseado em Weber. O motor do resultado, instrumental. Ação guiada por critérios técnicos focado em cumprir o cronograma e usar a técnica correta. Temos o motor do sentimento, afetivo, quando a aula é guiada pelo carinho, pela emoção e pelo vínculo com a turma e os alunos. Temos o motor do tradicional, que é baseado em rotinas, costumes e hábitos da escola. E temos também o motor dos valores, quando o que guia as aulas são os princípios éticos e o que é justo. Além das 3 formas de ver a educação e os 4 motores da ação, o capítulo também nos traz a vida real na sala de aula, que normalmente é diferente do que a gente costuma imaginar. Então, eles nos trazem algumas das qualidades que o professor tem que ter dentro da sala de aula, que é lidar com imprevistos. A aula nunca sai 100% como planejado, é preciso improvisar com sabedoria. Também tem o outro ponto que é, não tem receita única, nenhuma ciência sozinha explica tudo o que acontece numa sala de aula. A organização, o professor tem que ter um ponto muito importante, o ensino mobiliza simultaneamente diversos tipos de ação, instrumental, normativa, expressiva e interativa. E também, uma qualidade que o professor tem que ter,
ou ele adquire durante os anos, é diferentes formas de pensar. O professor precisa ser flexível no raciocínio, de forma técnica, moral ou afetiva. Saberes docentes e formação profissional. Professor como ator racional. O primeiro ponto importante é entender que o professor não é alguém que só aplica conteúdo pronto. Ele é um ator racional, ou seja, toma decisões o tempo todo dentro da sala de aula. Essas decisões são baseadas em saberes, na experiência e também no julgamento profissional. Além disso, essa racionalidade não é só técnica, ela envolve valores, o contexto da turma e a interação com os alunos. Ou seja, ensinar não é automático. O professor interpreta situações e adapta suas estratégias. Saber docente. O saber docente é algo plural e heterogêneo, ou seja, não vem de uma única fonte. Ele é formado por diferentes tipos de saberes: os disciplinares, que são os conteúdos, os curriculares, ligados aos programas, os profissionais, da formação, e os experienciais, que vêm da prática. Tudo isso vai sendo construído ao longo do tempo. O saber como social. O saber do professor também é social. Ele é compartilhado com outros professores, depende das instituições, como escolas e universidades, e acontece na interação com os alunos. Além disso, ele muda, ele muda com o tempo e é construído durante toda a carreira. Mentalismo e sociologismo. Tardif também faz uma crítica a duas visões extremas. O mentalismo diz que o saber é só individual, enquanto o sociologismo diz que é social. O equilíbrio está no meio. O saber docente é tanto individual quanto social, e o professor é um sujeito ativo nesse processo. Saber e trabalho. O saber não é algo teórico isolado. Ele depende diretamente da prática docente, do contexto e do dia a dia da profissão. Ou seja, o professor aprende trabalhando. Diversidade do saber. Esse saber vem de várias fontes: família, escola, universidade e experiência. O professor junta tudo isso e constrói seu próprio jeito de ensinar. Temporalidade do saber. O saber docente também tem uma construção ao longo do tempo. Ele começa na vida escolar, passa pela formação e continua durante toda a carreira. A experiência tem um peso muito forte nisso. Experiência como base. A prática cotidiana é uma das bases mais importantes. O professor aprende ensinando e refletindo sobre o que faz. Formação de professores. Um problema atual é a separação entre teoria e prática. A universidade foca na teoria, enquanto a escola exige a prática. A proposta é integrar essas duas coisas para uma formação mais realista e contextualizada. O professor como sujeito do conhecimento. O professor não é só transmissor do conteúdo. Ele é um produtor de conhecimento, um sujeito ativo e reflexivo. Epistemologia da prática. O conhecimento nasce da ação e da experiência. Por isso, o saber do professor precisa ser valorizado. Ambiguidade do saber docente. O saber docente é dinâmico. Ele está sempre entre teoria e prática, entre o indivíduo e o social. E é justamente essa complexidade que torna o trabalho do professor tão importante. Então, entender o professor como alguém que constrói saberes ao longo da prática é essencial para pensar uma formação mais completa. O texto destaca que o professor vai muito além de um simples transmissor de conteúdo. Ele é um sujeito ativo de conhecimento que constrói e transforma, aplica saberes no cotidiano da sala de aula. Sua prática não se baseia apenas em teorias,
prontas, mas também em experiências pessoais, valores, emoções e vivências que dão sentido ao trabalho. Ao mesmo tempo, o capítulo critica visões tradicionais que reduzem o papel do docente, que seja como um técnico que apenas executa métodos, seja como alguém totalmente moldado pela sociedade. Essas perspectivas ignoram a autonomia e capacidade criativa do professor. O conhecimento docente é apresentado a partir de três dimensões: a cognitiva, ligada a decisões e processos mentais; a existencial, que envolve a história de vida e experiência; e a social, construída nas interações com os outros. Assim, a teoria e a prática não se separam. Elas se complementam e se constroem mutuamente. Além disso, o entender do professor como produtor de conhecimento significa reconhecer que a sala de aula é um espaço dinâmico onde surgem novas estratégias, soluções e aprendizagem a partir dos desafios reais do ensino. Cada situação vivida contribui para a contribuição de um saber prático que não podem ser encontrado apenas em livros e manuais. Essa visão também impacta diretamente a forma como se pensa a formação docente. Não basta oferecer conteúdos teóricos desconectados da realidade escolar. É fundamental valorizar a prática, a troca de experiência e o conhecimento dos professores nas experiências. O professor não precisa ser protagonista no seu próprio processo de formação, mas desta forma o ensino passa a ser visto como um espaço de produção e dos saberes onde o professor é protagonista. Isso traz implicações importantes na pesquisa. Ele deve participar ativamente na formação, sua experiência precisa ser valorizada e nas políticas educacionais, sua autonomia e reconhecimento devem ser aplicados. Por fim, essas perspectivas reforçam a importância de políticas educacionais que valorizem o professor, garantindo melhores condições de trabalho, maior participação nas decisões e o fortalecimento da profissão docente como um todo. Reconhecer o professor como sujeito é saber que é essencial para a educação mais crítica, reflexiva e transformadora. Em resumo, o professor é um produtor de conhecimento e valorizar sua prática é essencial para transformar a educação. Saberes profissionais versus conhecimentos universitários. A ideia central do capítulo é que existe um distanciamento entre o que é ensinado na universidade e o que acontece na prática na escola. Ou seja, a teoria e a prática muitas vezes não estão conectadas, e isso dificulta a formação dos professores. Conhecimentos universitários. Os conhecimentos universitários são aqueles mais teóricos e científicos. Eles são organizados por disciplinas e produzidos fora da escola, geralmente na universidade. O problema é que esses conhecimentos muitas vezes não dialogam com a realidade da sala de aula. Então, o professor tem dificuldade de aplicar isso diretamente no dia a dia. Saberes profissionais docentes. Já os saberes profissionais dos professores são construídos na prática. Eles vêm da experiência do professor, do cotidiano escolar e das situações reais que ele enfrenta. Esse saber envolve saber fazer, saber agir e saber interpretar situações. Epistemologia da prática. Um conceito muito importante aqui é a epistemologia da prática.
Isso significa que o conhecimento do professor não vem só da teoria, mas principalmente da ação, da experiência e da reflexão sobre o que ele faz. Ou seja, o professor também produz conhecimento, ele não é só alguém que aplica teorias. Crítica à formação tradicional. O autor faz uma crítica ao modelo tradicional de formação dos professores. Nesse modelo, primeiro o aluno aprende teoria e só depois vai para a prática. O problema é que isso não prepara de verdade para a realidade da escola. Integração, teoria mais prática. Então, a proposta é integrar teoria e prática. A formação precisa aproximar a universidade da escola. Isso pode acontecer através de experiências reais, estágios mais significativos e reflexão sobre a prática. Professor reflexivo. Outro ponto importante é o professor reflexivo. O professor precisa pensar sobre sua própria prática, analisar suas ações e adaptar suas estratégias. Ele não pode só repetir métodos, ele precisa refletir sobre o que funciona ou não. Consequências para a formação docente. Com tudo isso, a formação de professores deve ser mais prática, mais conectada com a realidade, menos fragmentada, e deve valorizar a experiência do professor e o contexto escolar. Relação entre saber e trabalho. O conhecimento do professor está diretamente ligado ao seu trabalho, ou seja, ele se constrói nas situações reais da profissão. Por isso, não dá para separar totalmente teoria e prática. Por fim, o objetivo é formar professores que sejam autônomos, críticos, reflexivos e preparados para a realidade da sala de aula. Então, resumindo, o capítulo mostra que o professor não é só um aplicador de teorias, mas um produtor de conhecimento e que a formação docente precisa valorizar muito mais a prática e a experiência. Opa, beleza? Então vamos lá, apresentação sobre ambiguidades do saber docente, tá? Então, ali, primeiramente eu fiz estruturar uma definição ali que fala o seguinte: o saber do docente é marcado por ambiguidade, pois não constitui um conhecimento único, está vocalmente limitado. Ali o que dá pra gente entender, né? Cara, o saber docente, durante toda essa nossa cadeia de formação, tanto a partir de alunos, até universitários, para docentes, mestres, doutores e assim por diante, cara, é marcado por várias ambiguidades. Dentre elas, a gente tem ambiguidades como verdades não absolutas, né? Então, o que a gente entende que é mutável com o tempo, como metodologia de estudo, metodologia de correção, correção comportamental também. A gente tem o que é a medida de conteúdo teórico mesmo, que não se estabelece como firme ao longo do tempo, né? Sobre áreas, por exemplo, da biologia e outras coisas que a gente vai vendo como é que se muda ao longo do tempo, e vários desafios que são marcados por gerações, né? Então, basicamente isso que eu queria contemplar. Inteiro composto por diferentes saberes que articulam uma forma dinâmica, nem sempre coerente com o exercício da prática educativa. Então, a pluralidade ali, que é um pouco que eu coloquei, que é um saber plural e heterogêneo, né, envolvendo conhecimentos disciplinares, curriculares, pedagógicos e experienciais, o que difere muito os graus de senioridade ali entre os outros professores, outros docentes nesse sentido, tá? Então cada um possui origens distintas, né? Então ali o que contribui para a complexidade e habilidade do saber do professor, né? Então, pô, eu acho que tudo isso conspira muito bem para a gente poder entender a diferença de senioridade e conhecimento, experiência, articulação, jogo de cintura dos professores em sala de aula, né? Teoria versus prática, né? Há uma tensão constante entre os saberes teóricos adquiridos na formação e os saberes práticos construídos na experiência. Nem sempre a teoria corresponde às demandas reais de sala de aula, exigindo adaptação por parte dos professores. E é justamente por isso que a gente tem tantos debates, tantas articulações, em mediante ao quando um professor recém-formado já está pronto para atuar dentro da área e fazer coisas nesse sentido, né? Para poder saber se o que ele sabe, o que ele aprendeu, de fato
é o que ele vai usar na sala de aula, de fato, é o que vai acontecer na sala de aula e tudo mais, beleza? Produção versus transmissão, e ali pô, fica muito clara a diferença de um pesquisador para um professor, né? O professor ocupa uma posição ambígua entre produzir e transmitir saberes. Embora mobilize conhecimentos diversos, ele raramente prática da definição ou legitima desses saberes, né? O que limita a sua autonomia profissional, beleza? Então, pô, como comentei já, uma diferença clara entre pesquisadores e professores, que nem sempre que você produz academicamente ou o que você sedimenta de conhecimento é o suficiente para poder continuar e assim por diante, né? Poder transmitir isso para frente, perpetuar esse saber, né? Indivíduo contra social, né? O saber docente é simultaneamente individual e social, ele é influenciado pela trajetória pessoal do professor, mas também pelas instituições, normas e relações sociais que estruturam o trabalho do docente, né? Então, pô, cada professor é uma pessoa, perfis diferentes, conhecimentos diferentes de âmbito social, não só acadêmico, e tudo isso molda o professor, né? O que acaba sendo muito plural, no sentido muito plural e ambíguo, né? Que é o tema, e no sentido de, cara, o professor que é uma visão tão técnica e conteudista não consegue se despir de suas heranças socialmente construídas ali, né? Dinamicidade. A ambiguidade também se manifesta do caráter dinâmico do saber docente, ao longo que se transforma ao longo do tempo, sendo continuamente reconstruído a partir de experiências, interações e mudanças de contextos educacionais. Como eu comentei, a título de exemplo, né, por pandemia, outros contextos sociais, guerras, que seja uma greve que impossibilite o transporte do professor ou dos alunos até a escola, já é o suficiente para poder mudar a dinâmica e transformar a experiência acadêmica, né, de ambas as partes ali. Isso rola constantemente, né? E por síntese e consequência, assim, a ambiguidade do saber docente não representa uma fragilidade, mas uma característica constitutiva da profissão, exigindo do professor a, a capacidade de interpretar, articular e ressignificar diferentes saberes em sua prática. Beleza? Então, pô, em geral é isso, tá? Creio que, pô, consegui ter abordado ali alguns temas importantes por parte da ambiguidade do professor e dessa experiência docente. E espero que com isso consiga ter, pô, melhorado a sua percepção ou acrescentado em algo dentro dessa perspectiva. Beleza? Valeu!